Olá pessoal, estamos chegando aqui com o nosso quadro de saúde oferecido pela Oncominas. A gente está hoje aqui na Oncominas e hoje o tema que a gente vai falar é muito especial, principalmente para você que é pai, que é mãe e que tem que ficar atento aos sinais, né, que o seu filho traz e que muitas vezes é difícil até para quem é profissional da saúde identificar. A gente vai falar hoje de um tema que muita gente tem tabu, fica com medo, que é a oncologia na pediatria ou a oncopediatria. A gente está recebendo hoje aqui, na verdade ele está recebendo a nossa equipe, o Dr. Maurício, que é o recém-integrante aqui da equipe da Oncominas. Ele é médico oncologista pediátrico, ou seja, atua nessa área da pediatria e da oncologia. E hoje ele vai compartilhar um pouco aqui os seus conhecimentos, a sua experiência, para que você possa entender melhor e saber também identificar, né, casos que possam envolver aí algum problema na área pediátrica. Dr. Maurício Dutra, ele que é o médico especialista, está hoje aqui com a gente, né, Dr. Maurício? Primeiramente, um prazer que você abra o seu consultório aqui na Oncominas para receber a nossa equipe. Tudo bem? Tudo jóia. Um prazer estar aqui podendo falar com vocês e conversar sobre esse assunto tão importante que afeta as nossas crianças de uma forma bem importante, e as famílias também, e a gente tentar ajudar no máximo que a gente conseguir nesse diagnóstico precoce, nesse todo o apoio que a gente dá tanto ao paciente, à criança, quanto às famílias. Doutor Maurício, você chegou recentemente aqui na Oncominas, integrando aí a equipe médica, né? Eu gostaria que você contasse para o telespectador, para quem está acompanhando a nossa entrevista, um pouco da sua história. Quem que é o Dr. Maurício? Meu nome é Maurício Dutra Costa, eu sou natural de João Molevade, no interior de Minas Gerais. Fiz minha formação acadêmica em Barbacena, na Faculdade de Medicina de Barbacena. Sempre adorei a pediatria desde o início da faculdade e tive a oportunidade de fazer residência de pediatria aqui no Hospital Samuel Liban. Durante a nossa residência é um período de muito trabalho, muita dedicação, e eu sempre gostei muito e sempre fui tendendo a gostar da oncologia pediátrica. Quando eu formei na pediatria, eu tive certeza que eu queria fazer oncologia pediátrica. Fiz novamente uma residência, só que lá na USP em Ribeirão Preto, especialização, né, em oncologia pediátrica. E agora estou de volta, muito feliz de estar de volta, muito feliz de poder estar de volta a Pouso Alegre para ajudar o sul de Minas e ajudar as crianças no que a gente consegue. Doutor Maurício, conta pra gente, você teve uma passagem aqui, né, através do Hospital Samuel Liban, quando você fez aí a sua residência, e o que te motivou a vir para Pouso Alegre? O que te levou a vir morar para cá? Pouso Alegre é uma cidade sensacional, né? É uma cidade muito desenvolvida, a proximidade do estado de São Paulo, então a gente tem possibilidade de tratamento, possibilidade de acompanhamento aqui na cidade de Pouso Alegre, que é diferenciada em relação a outros locais que a gente tem tanto no estado quanto fora do estado. E essa oportunidade de poder vir trabalhar numa empresa já consolidada, que é a Oncominas, e poder fazer parte desse corpo clínico foi o principal que me encheu os olhos de querer voltar aqui para Pouso Alegre, mesmo não sendo daqui, mesmo não tendo família aqui, mas essa oportunidade de trabalho e essa cidade que me acolheu desde a época da residência me acolheu muito bem. Doutor Maurício, conta pra gente como que foi a chegada sua aqui na Oncominas e quais estão sendo aí as expectativas nesse novo segmento seu aqui. Quando eu era residente de pediatria, a doutora Emanuela, que também é oncologista pediátrico aqui da Oncominas, eu sempre tive uma relação muito próxima com ela, eu como residente, ela como chefe, e ela foi uma das pessoas que me incentivou a fazer oncologia pediátrica. E quando eu estava terminando a residência, surgiu a oportunidade, ela entrou em contato comigo, perguntando se eu teria disponibilidade de voltar, e para mim foi melhor que ganhar na loteria. Foi a melhor coisa ter recebido essa proposta de serviço e muito feliz de ter vindo para cá. Vem cá, a sua esposa, ela também é médica e ela está fazendo residência, breve vai vir para cá também. Breve vai vir para cá, a nossa proposta é vir para cá. A minha esposa, nós somos recém-casados, ela também é pediatra e está fazendo a residência dela também lá na USP de Ribeirão Preto, lá em neurologia pediátrica. Então, no final do ano agora, vai ser mais uma médica pediatra, neurologista pediátrica que vai incorporar a cidade. Doutor, conta pra gente, acho que as pessoas em casa devem estar aquele pensamento, né? Qual que é a função do médico pediatra? Como que é a atuação nessa área, nessa especialidade? A pediatria em si, não falando da oncologia pediátrica, né, mas falando da pediatria em si, é uma área que a gente atende as crianças, né? Então, a gente brinca que são 3 faixas etárias diferentes, que são as crianças pequenininhas, né, a neonatologia, que são os bebezinhos, os lactentes, que são as crianças menores, e a adolescência. Então, o pediatra ele tem essa abrangência de
de ação, né, nessa faixa etária da pediatria. E a pediatria em si, claro que tem muitas complicações e tudo, mas ela é uma especialidade também muito preventiva. Então, uma criança saudável, ela vai se tornar um adulto saudável. Então, a profilaxia, né, essa prevenção na pediatria, ela é uma dos pilares para a gente ter crianças saudáveis, e crianças e adolescentes saudáveis serão adultos saudáveis também. Doutor, as pessoas têm ainda ali um medo, não vou falar que é um preconceito, que é mais um medo, né, quando fala assim câncer, e principalmente quando é o câncer infantil, quando atinge as crianças, né? Fala para mim, como que é feito, a pessoa em casa pode encontrar ali um sintoma, algo que pareça ser um câncer, ou melhor, como que um pediatra, um médico, ele pode encontrar? A oncologia pediátrica, né, o câncer pediátrico, ela é uma doença rara, não é uma doença muito comum, tanto é que nos últimos dados levantados pelo INCA, do triênio, né, de 2023 a 2025, foram cerca de 8 mil casos novos de oncologia pediátrica por ano, sendo que uma população de 200 milhões de pessoas, a gente ter um dado de 8 mil casos novos por ano não é um dado tão elevado assim, mas a gente também esbarra um pouco na falta de notificação desses cânceres. Muitas crianças, elas não têm um diagnóstico, elas acabam evoluindo mal no quadro clínico sem um diagnóstico, então a gente acha que esse número de casos novos, que é 8 mil, seja um pouco subestimado do que realmente é o valor real. A oncologia pediátrica, para os pais, para os profissionais de saúde, ela sempre é uma doença grave. A gente tem que lembrar que o câncer, mesmo nos adultos, nas crianças, ele é uma doença grave. Então a gente tem que ficar de olho em pequenos sinais, pequenos sintomas que podem levar a gente a pensar que pode ser um câncer. No caso dos cânceres infantis, os mais comuns é a leucemia e o linfoma, que a gente chama de cânceres hematológicos, que diferentemente dos outros cânceres que são tumores sólidos, eles não crescem com uma massa ou uma alteração na pele ou uma lesão na pele. A doença hematológica, ela vem com outros sintomas clínicos, principalmente queda de plaqueta. Então, um paciente que apresenta petequias, que são as manchinhas roxas na pele, um mal-estar geral, anemia e células de defesa baixa. E essas células de defesa baixa acabam sendo sintomas de infecção. Então, uma criança que chega com um quadro de febre, está muito pálida, com umas manchinhas roxas no corpo, a gente sempre tem que levantar a ideia de que possa ser uma leucemia. Eu sempre falo que é melhor a gente excluir as causas mais graves do que a gente ter que lidar com uma causa grave mais avançada. Então, diante de qualquer suspeita, é melhor a gente sempre ter certeza de excluir o câncer, para a gente ter certeza de que não se trata de uma leucemia, de um linfoma ou de algum outro tipo de tumor, para aí sim a gente ter tranquilidade de acompanhar essa criança com um pouco mais de calma. Hoje a tecnologia, ela agiliza muito o diagnóstico? Agiliza muito, principalmente a tecnologia nos exames de imagem, porque muitas vezes tumores sólidos, que é o que a gente chama, que são tumor renal principalmente, a gente observa muito mais fácil com os exames de imagem. Muitas vezes a criança pode ter um tumor e esse tumor não aparecer no exame físico, dependendo do tamanho, dependendo da localização. Então, os exames de imagem, na tecnologia de exame de imagem com tomografia, com ressonância, ajudou a gente muito, muito, muito. E nos casos da leucemia, o diagnóstico é feito por um exame chamado citometria de fluxo, que é a imunofenotipagem, que também é uma tecnologia avançadíssima, que a gente consegue detectar a presença de células jovens, que são as células doentes, que estão circulando no sangue periférico ou até mesmo que estão lá na medula óssea. E hoje, doutor Maurício, todos esses exames, a Oncominas e até o tratamento, a Oncominas realiza, né? A Oncominas fornece todos os tipos de tratamento que a gente necessita, com convênios com clínicas de imagem quando a gente precisa de ressonância, quando a gente precisa de tomografia, também com laboratórios quando a gente precisa desse resultado de imunofenotipagem, de mielograma. A gente está muito bem amparado tecnologicamente para diagnosticar o câncer mais precoce possível. Agora, doutor, a sua chegada aqui também trouxe cursos, né, que você está oferecendo. Já fez um agora no mês de junho, tem outro previsto agora para julho, com os médicos, né? Você está trazendo a sua experiência adquirida para compartilhar com os médicos. Eu queria que você falasse um pouco disso para o nosso telespectador. A ideia principal da gente fazer essas aulas, fazer esses cursos, é justamente para
primeiro nos colocar presentes na vida dos pediatras, que sempre tem aquela ideia de que o câncer é uma doença muito rara, a gente precisa ir para uma cidade muito grande, um grande centro para a gente conseguir tratar, e a gente aqui na Oncominas a gente consegue tratar tendo a criança um pouco mais perto de casa, um pouco mais perto da família, porque os tratamentos geralmente são longos, são tratamentos que demandam muito da família junto, do apoio familiar, e quanto mais próximo a gente tem da cidade de origem, da família, melhor fica para a família e para o paciente. Além do fato dos pediatras da cidade, dos médicos da cidade, da região, saberem que agora nós estamos aqui ampliando o nosso serviço para que a gente consiga tratar o máximo de crianças que a gente consegue e tratar todas as crianças que a gente consegue e tratar todas essas doenças graves que a gente tem encontrado nas crianças. Quer dizer, a sua chegada aqui agora na Oncominas, doutor Maurício, traz essa oportunidade, né? Os pais que estão com os filhos nesse sentido, com esse tratamento, não precisa mais procurar grandes centros. Aqui em Pouso Alegre consegue resolver, né? Isso, aqui em Pouso Alegre a gente tem toda a medicação disponível, todos os exames disponíveis para a gente conseguir fazer o tratamento e seguir acompanhando essa criança, porque não só o tratamento, a criança, a gente também precisa fazer um acompanhamento regular, mesmo após o tratamento, pelo risco de recaídas, pelo risco de novos tumores, porque muitas vezes os tumores oncológicos pediátricos, eles também estão muito associados a alterações genéticas. Essas alterações genéticas também podem ter um risco maior a ter neoplasias no futuro. Então, tanto para tratamento como para acompanhamento pós-tratamento, é importante a gente estar pertinho de casa, para não ter deslocamento, não ter que mudar toda a dinâmica de uma casa, sendo que a gente consegue fazer tudo isso pertinho de casa e agora aqui na nossa cidade, na Oncominas. Bom, e agora aqui na Oncominas, né, o doutor Maurício, que está junto com a doutora Emanuela, que vão fazer esse trabalho na área da oncopediatria aqui na Oncominas. Doutor Maurício, para a gente encerrar, as suas considerações finais. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar representando a Oncominas, representando a empresa nessa tomada que a gente está tendo de decisão de ampliar o nosso serviço e para a gente angariar mais pacientes, mais famílias, para que a gente consiga tratar todo mundo aqui. E também é muito importante para a cidade ter um atendimento de alta complexidade assim e saber que agora no sul de Minas, independente de qual tipo de tumor ou outros casos oncológicos, a gente tem capacidade total de tratar e fazer um ótimo serviço aqui no sul de Minas. Doutor Maurício, agradeço a sua presença, a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado, é um prazer falar com vocês. Eu que agradeço, nosso programa continua. Em 1985, olha, foi quando que começou. Nessa época, nós pusemos a oficina, melhoramos a oficina e tivemos a loja no fundo. É onde a loja hoje. Só tinha um apartamento, toda a parte do terra. Aí aqui em 2000, nós resolvemos mudar a oficina, criar um centro automotivo e para essa loja. O centro automotivo mais moderno da região. Até hoje, muita propaganda fala. Foi nessa época, porque, precisava consertar meu carro de gestão eletrônica. O que o mecânico falava? Isso aí só o Celinho faz. E com a peça também, precisava uma peça de gestão eletrônica, só o Celinho tem. E foi em seguida que a gente fez a inauguração da loja aqui embaixo. Quando a gente desceu a loja aqui, nós tínhamos uma moto, antes fazia entrega de bicicleta, né? Hoje nós estamos com mais de 40 veículos de entrega aí nessa região. Mais de 760 colaboradores. Em seguida nós fomos para Itaipá. Também nós abrimos uma loja na Arte Grande. Com esse crescimento, todas as lojas cresceram, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer o centro automotivo. A distribuidora, que é a nossa atacado, quando nós atendemos hoje as nossas lojas e as lojas dos nossos clientes e os centros do centro automotivo da região toda. Hoje nós entregamos peça praticamente para o Brasil inteiro, através do nosso e-commerce, mas também entregamos de ponto de entrega na região aqui no raio de 100 km. Então, são 6 carros de entrega. Estamos fazendo 40 anos, mas foi 40 anos de muita luta, né? Ganhando vários prêmios aí de melhor loja, melhor atendimento e tal. E com certeza vamos continuar fazer esses 40 e virar 80, né? É isso mesmo. Deus abençoe da sua. Desde 1985, o Grupo Celinho é sinônimo de tradição e qualidade no mercado automotivo. Com mais de 100 mil peças originais, garantindo a qualidade que você procura. Prontos para te atender no atacado e no varejo. A entrega mais rápida do sul de Minas. Toda a tradição que só o Celinho tem, também online. Acesse nosso e-commerce e compre com segurança. Grupo Celinho, a conexão perfeita entre tradição e inovação.
O programa Sul de Minas em Foco tem orgulho de prestar uma merecida homenagem a esse grupo que é nosso parceiro há quase 2 décadas. Parabéns, Grupo Celinho! 40 anos de história, trabalho e conquistas. Fundado em 1985, ainda como Automecânica Pouso Alegre, o Grupo Celinho cresceu e se consolidou e hoje conta com 5 unidades, sendo 2 autopeças para varejo em Pouso Alegre e Itajubá, Centro Automotivo no bairro Árvore Grande, em Pouso Alegre, Centro Automotivo no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Pouso Alegre. São mais de 60 colaboradores, cerca de 50 mil clientes atendidos e mais de 80 mil itens em autopeças. A Câmara Municipal de Pouso Alegre fez uma justa homenagem aos diretores Silvio dos Reis e Antônio Célio dos Reis, que receberam uma placa homenageada aí pelo vereador Eli da Autopeças, que é também funcionário do Grupo Celinho. O Grupo Celinho é um exemplo de compromisso, empreendedorismo e dedicação. Que venham muitos outros anos de sucesso. Nosso reconhecimento, nossa gratidão e nossa homenagem a essa história construída com muito trabalho e amor por Pouso Alegre e pelo sul de Minas. Parabéns, Grupo Celinho! 40 anos de história, trabalho e conquistas. 40 anos são 4 décadas de dedicação, trabalho árduo e comprometimento com a nossa comunidade. Ao longo desses anos, tivemos o privilégio de contribuir para o desenvolvimento local, criando empregos, atualmente com mais de 160 funcionários diretos, impulsionando a economia e, acima de tudo, construindo relacionamentos sólidos e duradouros. Essa homenagem que recebemos hoje não é apenas reconhecimento do nosso esforço, mas também um estímulo para continuarmos a nossa missão. Para a gente vencer na vida, 40 anos de firmas, de empresa, eu, Silvio, não é assim por acaso, né? Então, são 4 pilares que a gente sempre, eu segui muitos esses pilares. Nós seguimos, né? Primeiramente, Deus. Sem Deus, a gente não faz nada. Segundo, concordância entre os sócios. 40 anos, nunca tivemos uma discussão entre o Silvio. Sempre sentamos juntos, resolvemos as coisas, as dificuldades, na maior maneira possível. Nunca somos, isso, somos zangados com o outro. Sempre unidos. A segunda, trabalho. Sem trabalho não consegue nada. Desde 1985, o Grupo Celinho é sinônimo de tradição e qualidade no mercado automotivo. Com mais de 100 mil peças originais, garantindo a qualidade que você procura. Prontos para te atender no atacado e no varejo. A entrega mais rápida do sul de Minas. Toda a tradição que só o Celinho tem, também online. Acesse nosso e-commerce e compre com segurança. Grupo Celinho, a conexão perfeita entre tradição e inovação.